Bom, pessoal, vamos começar aqui com uma análise do Brasil comparado com o resto do mundo. No mundo temos aí mais de 2 milhões de casos e temos mais de 130 mortes. Quando a gente avança aqui, a gente vê como está o gráfico de total de casos em escala linear, sempre vai apontar muito para cima, e aqui você não vê nenhuma diferença no que aconteceu aí desde meados de março. Né? É simplesmente uma curva apontada para cima. Então o ideal é sempre analisar a escala logarítmica. O que é a escala logarítmica? Ao invés de ser 100, 101, 102, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. E nessa escala logarítmica, toda vez que a curva fica um pouco mais horizontalizada, quer dizer que está tendo uma melhora na situação. Então a gente teve em meados de março uma horizontalização da curva aqui de casos e agora a gente parece estar tendo mais uma horizontalização, né? Quando a gente fala de mortes, também muito parecido os dois perfis de gráfico e aqui também uma horizontalização entre, possivelmente no final de fevereiro, eu tinha falado antes meados de março, mas está mais para final de fevereiro, e aparentemente uma nova horizontalização se iniciando agora. Uma série de dados, eu estou pegando os dados de ontem, dia 14 de abril, e aqui por total de mortes, o Brasil é o 11º no mundo. Tem uma série de países com mais mortes que o Brasil. Inclusive, coincidentemente ou não, saiu também o resultado de hoje, 204 mortes novamente. Eu estou ignorando o total de casos e casos novos a cada dia, porque a gente sabe que o Brasil tem uma quantidade de testes muito baixa, então a identificação de novos casos é muito ruim. Aparentemente, o indicador de mortes é um indicador um pouco melhor. Vindo para mortes no dia, anunciadas no dia de ontem, o Brasil aí está em 8º lugar no mundo. Quando a gente vem para casos críticos, como possivelmente também tem um problema de informação, somos os 15º do mundo. Mortes por 1 milhão de habitantes, tem uma série de países, e aqui também quanto menor a população favorece para que esse número seja alto. A média do mundo é de 16 mortes a cada milhão de habitantes, o Brasil tem 7 mortes a cada milhão de habitantes. E aqui sim, testes por milhão de habitantes, também os países com menor população são favorecidos, claro que os que mais testaram também, mas com menor população de alguma forma se favorecem. O mundo tem 16 mil testes para cada milhão de habitantes, o Brasil tem 296, ou seja, um número muito baixo, por volta aí de 2% do que o mundo tem. Outro indicador legal para situação é a cada quanto tempo dobra-se o número de mortos. Aqui tem o número total de mortos, os primeiros países com pouquíssima morte, a Rússia já um pouco mais relevante, o México também, a Colômbia também, mas o Brasil já está acima das 1000 mortes, né? Mas o legal deste conceito é, como eu estava dizendo, quantos dias para dobrar a quantidade de mortos. Como é calculado isso? Vamos pegar, por exemplo, a Rússia. 5 dias atrás, ela tinha 85 mortes, que é a metade de 170. Ou seja, nos últimos 5 dias, ela dobrou de 85 para 170 mortos. Tá? Aqui são os países com pior indicador. Quanto menor este tempo, pior o indicador. E se a gente vai para a próxima página, e aí para vocês também terem a visão dos países com mais mortes, o Brasil tem 7 dias para dobrar o número de mortos, assim como os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha com 8 dias, a Espanha com 14, a Itália com 17, a China com 59. A China já está bem melhor, a Itália e a Espanha também já estão melhorando nesse quesito. A média do mundo é 11 dias para dobrar o número de mortos. Olhando aqui, as mortes confirmadas desde o dia em que o país acumulou 5 mortes num único dia, o Brasil está aqui fazendo uma curva que é abaixo
da curva de países como Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália, França, Reino Unido e Estados Unidos. Um próximo indicador, esse indicador aqui não está trazendo nem o total do mundo, nem o dos Estados Unidos, porque são absolutamente fora da curva. Então eu tirei eles do gráfico e a gente está dando um zoom nesta parte do gráfico. Aqui a gente está falando de novos casos na média dos últimos 3 dias. Então o Brasil tem ainda uma quantidade baixa de novos casos, mais ou menos os mesmos países à frente do Brasil, além dos Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Espanha e Reino Unido. Não se preocupem que todos os links que eu estou usando com informações de hoje, dia 15 de abril de 2020, estarão na descrição do vídeo. Bom, esta fonte é uma fonte não confirmada, da Deloitte. Eu procurei esse artigo na internet e não encontrei, mas como conheço a pessoa que me passou o artigo, imagino que deva ter feito alguma busca, estou apresentando para vocês, mas vamos ouvir estas informações com um certo cuidado, né? As primeiras viagens de primeira necessidade, sejam turismo de negócios ou turismo de lazer, aconteceriam em junho, de acordo com esta projeção. Em agosto começa a se retomar o turismo doméstico, ainda obviamente num nível de atividade bem inferior ao nível base. Em novembro voltam os eventos, em dezembro volta o turismo internacional e aí a partir de janeiro estamos muito próximos do nível base. Esta é uma análise, como eu disse, de uma fonte não confirmada, que é a Deloitte. Bom, fui tentar confirmar e quando a gente digita o termo Covid, turismo, aparece 660 milhões de resultados no Google. Então realmente são muitas informações, a gente precisa tomar cuidado com as informações que a gente lê. Um site legal é o Panrotas, é um site confiável, um site importante aí para o nosso mercado. Essa é a carinha aqui do site. Em paralelo com esses números, a gente sabe que todos os laboratórios, os principais laboratórios, estão fazendo uma série de esforços para tentar desenvolver vacinas ou tratamentos para o Covid. Claro que um laboratório consiga desenvolver isso vai lucrar absurdamente, então estão super empenhados nesse assunto. Por outro lado, surgem aí algumas outras notícias, como por exemplo, o Brasil avança na pesquisa, saiu hoje no UOL, dia 15/4, os Estados Unidos corta o apoio financeiro à OMS e, finalmente, na Chemrevix, é um site onde os médicos compartilham seus achados, suas conclusões iniciais sobre alguns temas, para que outros médicos acessem e comentem e ajudem a desenvolver aí um estudo. Já estamos na 7ª versão desse estudo. Esse estudo diz que o coronavírus ele ataca a porfirina, que por sua vez é responsável por manter o ferro na hemoglobina. A gente sabe que a hemoglobina é a célula do sangue responsável por transportar o oxigênio para todo o corpo. Ela faz isso com a ajuda do ferro. O ferro preso à hemoglobina não faz mal à saúde, mas sim o ferro solto é tóxico. E a porfirina faz exatamente esta ligação, ela garante que o ferro esteja na hemoglobina. Com isso, com o ferro solto no organismo, o ferro acaba intoxicando os órgãos. Tem uma lista de público de risco, né, que por algum motivo já tem órgãos que já são afetados normalmente por algum outro tipo de doença, e aí o ferro vai piorar este cenário. Esse estudo, como eu falei, está na versão 7, estudo conduzido por estas pesquisadoras da China, né? Um estudo que também foi colhido aí do site da Chemrevix no dia de hoje. No site da Fast Hotel a gente tem aqui rolando a página uma área sobre o Covid, e aí a gente fala de 3 etapas, da etapa de retração, da etapa de preparação e da etapa de retomada. A etapa de retração já aconteceu na maior parte dos estados do Brasil. A etapa de preparação é a etapa em que a gente se encontra e a retomada que vai acontecer a partir de um momento que não sabemos muito bem qual é, né? Já sabemos que após a retração não houve uma retomada com a mesma intensidade, com a mesma velocidade.
Então nenhuma dessas possíveis curvas de retomada foram confirmadas. Então a gente está muito mais para um cenário como esse ou um cenário como esse. Esses dois cenários aqui conversam um pouco com aqueles cenários lá daquele artigo da Deloitte, né? E aqui é uma zona bem importante, onde quanto mais se alonga a retomada, a oferta vai reduzir. Então a gente gostaria que vocês tenham sobrevivido, né? Isso quer dizer que quanto mais se alonga a retomada, muitos negócios vão desaparecer. Por outro lado, se a oferta se mantiver, como a gente sabe que o nível de atividade econômica do nosso setor aqui é muito mais baixo do que o nível em que a gente se encontrava, vamos ter uma altíssima competitividade. Não dá para saber, impossível neste momento, a partir de quando a gente vai ter a retomada. Tentei trazer algumas informações para ajudar vocês a entenderem em que momento do mundo a gente está, mas realmente parece que aí temos mais um caminho pela frente antes do fim do isolamento social. Como eu disse, vou repetir, vou deixar todos os links dos artigos usados e vocês podem também acompanhar aí a partir de agora as perspectivas de retomada da demanda. Fast Hotel também te ajuda com a retomada, com funcionalidades como pré-check-in e check-outs totalmente online. Então, se você estiver interessado em saber mais, basta clicar neste botão. E aqui também duas áreas importantes. Uma área que te leva para um blog com vários artigos específicos de hotelaria que foram comentados sob o olhar do coronavírus, e aqui um link para os vídeos como esse, falando do coronavírus. Tá bom?